Você conhece Genghis Khan? Para quem não sabe, Genghis Khan não ficou conhecido apenas como um grande líder e conquistador, ele também foi reconhecido como um dos líderes mais temidos da história, porque muitos soldados e civis morreram durante suas conquistas. Segundo estimativas, ele matou cerca de 40 milhões de pessoas. Mas a pergunta é, como tudo isso começou? Como foi a juventude dele? Quem o ensinou? Que táticas ele usou? E o mais importante, por que ele se tornou um dos líderes mais conhecidos do mundo? E é isso que vamos descobrir. Antes de ser conhecido como Genghis Khan, seu verdadeiro nome era Temujin. A história de Temujin começou nas vastas estepes da Mongólia por volta de 1162. O ano exato do seu nascimento não é certo, pois não havia registros completos naquela época. O lugar onde ele cresceu é chamado de estepe. É uma terra muito vasta, quase sem árvores. O frio é intenso no inverno, o vento é forte e há poucos lugares onde se pode plantar. Por causa disso, muitos mongóis eram nômades. Eles levavam seus cavalos, ovelhas, cabras e outros animais para lugares com grama fresca e água. Naquela época, os mongóis ainda não estavam unidos. Eles eram divididos em várias tribos e clãs. Cada grupo tinha seu próprio líder e seus próprios guerreiros. Eles frequentemente lutavam entre si por causa dos animais, pastagens, comida e poder. Também eram comuns o roubo, o sequestro e a vingança entre os grupos rivais. O pai de Temujin era Yesugei, um conhecido guerreiro e líder de um pequeno grupo do clã Borjigin. Sua mãe era Hoelun. Segundo uma antiga história mongol, Yesugei sequestrou Hoelun de outro homem e a tomou como esposa. Esse acontecimento foi cruel, mas esse tipo de sequestro realmente acontecia naquela época entre as tribos. Mesmo assim, ainda jovem, Temujin já sabia montar a cavalo, caçar, pescar e sobreviver em um ambiente perigoso. O cavalo não é um brinquedo para os mongóis. Ele é seu principal meio de transporte, usado na caça e o equipamento mais importante na guerra. Por isso, desde pequenos, eles são ensinados a equilibrar o corpo enquanto o cavalo corre em alta velocidade. Eles também aprendem a usar o arco e flecha mesmo montados a cavalo. Quando Temujin tinha apenas 8 ou 9 anos, seu pai o levou até a família de uma menina chamada Borse. Foi aí que as duas famílias concordaram que um dia Temujin e Borse se casariam. Ainda não era um casamento de verdade, mas sim um acordo entre as duas famílias para que tivessem uma ligação mais forte. E foi aqui que Resugay deixou Temujin com a família de Borte para que ele pudesse conhecer melhor sua futura esposa e o novo grupo com quem iria conviver. Depois disso, enquanto Resugay voltava para casa, ele encontrou alguns tártaros. Os tártaros eram um dos grupos que há muito tempo tinham uma rivalidade com a família deles. De acordo com a história secreta dos mongóis, os tártaros deram comida para Resugay e supostamente colocaram veneno em sua comida. Depois disso, ele ainda conseguiu chegar em casa, mas sua condição piorou e ele morreu alguns dias depois. Por causa disso, Temujin foi imediatamente chamado de volta para casa. Em um instante, ele perdeu o pai e toda a família ficou sem proteção. Na família deles, uma pessoa forte era muito importante. Ele era o chefe. Ele era quem providenciava o alimento, defendia a família e fazia acordos com outros grupos. Quando Resugay morreu, seus antigos seguidores se recusaram a obedecer Hoelun, a esposa de Resugay. Eles não queriam apoiar uma viúva e seus filhos, porque seriam apenas mais bocas para alimentar. Eles abandonaram a família. Hoelun ficou com Temujin, seus outros filhos, e os filhos de Resugay com sua antiga esposa. Eles não tinham mais um grande rebanho de animais. Eles não tinham um exército para defendê-los. Também não tinham parentes poderosos que pudessem ajudar imediatamente. Para sobreviver, eles colhiam raízes e plantas selvagens. Eles caçavam pequenos animais e pescavam no rio. Eles não viviam como a família de um líder. Frequentemente, a comida deles era insuficiente e cada peixe ou animal capturado precisava ser dividido entre todos. Foi aí que começaram os conflitos intensos dentro da família. Um dos meio-irmãos mais velhos de Temujin por parte de pai era Vector. Por ser mais velho, ele poderia reivindicar a posição de principal homem da família. Para Temujin, isso era um problema. Isso significa que ele não teria a palavra final e Vector poderia tomar o controle da família deles. De acordo com a antiga história dos mongóis, a briga piorou ainda mais por causa de comida. Houve uma ocasião em que Vector teria pegado um peixe que outro irmão havia pescado.
Por causa da raiva e da disputa pelo poder, Temudin e seu irmão Khazar mataram Vector usando seus arcos. Isso não foi uma simples briga entre irmãos. Temudin matou seu próprio meio-irmão porque o via como rival na comida e na liderança. A mãe deles, Hoelun, ficou furiosa. Ela sabia que o que seus filhos fizeram era perigoso. Em vez de se ajudarem durante as dificuldades, eles enfraqueceram ainda mais a família. Mas esse acontecimento também revelou um aspecto importante da personalidade de Temujin. Mesmo ainda jovem, ele já estava disposto a usar a violência contra qualquer um que considerasse uma ameaça. Mesmo sendo da família, ele não deixaria que ocupasse seu lugar. Logo, os Taishiud notaram a ousadia crescente de Temujin. Os Taishiud eram um grupo que antes tinha ligação com o pai dele, mas também estavam entre aqueles que traíram sua família. Para eles, Temujin poderia crescer, reunir seguidores e cobrar deles por terem abandonado sua família. Por isso, eles o procuraram e o fizeram prisioneiro. Colocaram nele um cangue, uma pesada peça de madeira usada no pescoço e nos ombros de um prisioneiro. Como era grande e pesado, era difícil correr, deitar, comer ou usar as mãos. Mas enquanto os guardas comemoravam, Temujin encontrou uma oportunidade. Ele conseguiu escapar do guarda que o vigiava. Correu até um rio e se escondeu na água. Ele só deixava o rosto para fora para poder respirar enquanto os Taishiud o procuravam. Ele foi notado por um homem chamado Sorcerer Kanshira, mas em vez de gritar dizendo onde Temujin estava, ele não o denunciou. Mais tarde, a família de Sorcerer Kanshira o ajudou a tirar a pesada madeira do seu pescoço e o escondeu dos perseguidores. Quando o caminho ficou seguro, Temujin conseguiu escapar e voltou para sua família. Ele ainda não tinha exército, ainda não tinha riquezas, ainda não era poderoso. Mas ele já havia superado a morte de seu pai. Fome extrema, traição de sua própria tribo, conflitos familiares e prisão. E dessas experiências, ele aprendeu 3 coisas que usaria por toda a vida. Não basta a linhagem de sangue para confiar em alguém, mas a lealdade é mais importante do que o parentesco. E no mundo deles, um líder sem aliados facilmente desaparece. Por isso, o próximo passo de Temujin não foi formar um grande exército imediatamente. Primeiro, ele precisava encontrar pessoas dispostas a ficar ao seu lado e provar que podia retribuir a lealdade delas. Ao retornar para sua família, ficou claro para Temujin que ele não conseguiria sobreviver sozinho. Ele precisava de uma esposa, aliados e guerreiros dispostos a segui-lo. Por isso, ele voltou para Bert, a mulher que há muito tempo lhe foi prometida como esposa. É importante lembrar que, nessa época, ele ainda não era chamado de Genghis Khan. Seu nome ainda era apenas Temujin. Ainda levaria muitos anos até que ele fosse reconhecido como o líder dos mongóis unificados. Apesar disso, aos 16 anos, Temujin se casou com Bert. O casamento deles não dizia respeito apenas aos dois. Casar também era uma forma de aproximar as duas famílias e fortalecer sua proteção. Como presente de casamento, a família de Bert teria dado a Temujin um casaco caro feito de pele de zibelina. A zibelina é um animal com pelos grossos e valiosos. Naquela época, esse casaco não era só roupa, mas uma grande riqueza que podia ser trocada por ajuda, proteção ou aliança política. Temujin não guardou esse presente para si. Ele o levou até Togrul, o poderoso líder dos Queraitas. Togrul não era um simples estranho. Ele já tinha sido um aliado próximo do pai de Temujin. Eles eram considerados Anda, ou irmãos juramentados. Não eram irmãos de sangue de verdade, mas prometeram ajudar e proteger um ao outro. Temujin deu o manto de Zibelina para Togrul como sinal de respeito. Ao mesmo tempo, ele lembrou que era filho do antigo aliado dele. Foi uma atitude inteligente de Temujin. Em vez de trocar o manto por comida, ele usou para conseguir o apoio de um líder poderoso. Ele sabia que um aliado forte era mais importante do que uma roupa bonita. Togrul aceitou o presente e reconheceu Temujin como se fosse seu próprio filho. Ele também prometeu ajudar Temujin a reconstruir seu próprio grupo. Esse foi um dos primeiros grandes passos de Temujin rumo ao poder. Mas antes que ele pudesse aproveitar totalmente a nova aliança, surgiu um grande problema. Os Merkit atacaram seu acampamento. Os Merkit eram um grupo poderoso que há muito tempo guardava rancor contra a família de Temujin. Alguns anos antes disso, o pai de Temujin havia sequestrado Hoelon, sua mãe, de um homem Merkit. Por isso, o ataque dos Merkit não foi apenas um saque aleatório.
Provavelmente isso também foi uma vingança pelo sequestro de sua mãe por seu pai no passado. Quando os guerreiros Merkit chegaram, Temujin fugiu rapidamente, e os outros membros de sua família também, mas Bert não conseguiu fugir com eles. Por isso, ela foi capturada e levada pelos Merkit. Isso foi uma grande vergonha e um grande perigo para Temujin. Se ele não conseguir salvar sua esposa, outros grupos podem pensar que ele é fraco e que não consegue proteger nem a própria família. Mas ele não podia atacar os Merkit sozinho. Então pediu ajuda a Tugru. Também buscou apoio de Jamuka, seu antigo amigo de infância. Assim como Tugru e Yesugei, Temujin e Jamuka também se tornaram Anda. Isso significa que prometeram tratar um ao outro como verdadeiros irmãos. Tugru e Jamuka concordaram em ajudar. Eles reuniram seus guerreiros e atacaram o acampamento dos Merkit. Não está claro o número exato do exército deles porque os registros antigos são diferentes. O que está claro é que suas forças foram suficientes para surpreender e derrotar os Merkit. No meio do ataque, Temujin encontrou Bert e a levou de volta para casa. Não está claro nos registros históricos tudo o que aconteceu com Bert enquanto ela estava em cativeiro. Apesar disso, alguns meses depois de ser resgatada, ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Joki. Pelo longo tempo em cativeiro, surgiram dúvidas se Temujin era o pai de Joki, mas isso nunca foi comprovado. Apesar das dúvidas de alguns, Temujin reconheceu Joki como seu próprio filho. Essa decisão foi importante. Diante de sua família e de seus seguidores, ele não rejeitou Bert nem rejeitou a criança. Mas a questão sobre a origem de Joki voltaria muitos anos depois e causaria tensão entre os filhos de Temujin. Salvar Bert trouxe uma grande mudança na vida de Temujin. Primeiro, isso mostrou que ele era capaz de pedir ajuda e formar alianças quando necessário. Em segundo lugar, mais guerreiros o conheceram. E em terceiro, outros grupos perceberam que ele não abandonava quem era importante para ele. Depois da batalha, Temujin e Jamuka ficaram ainda mais próximos. Eles viajaram juntos, comeram juntos e viveram com seus seguidores. No começo parecia que eles seguiam na mesma direção. Ambos queriam ser fortes e ter um grande grupo, mas a maneira como lideravam era diferente. Jamuka vinha de uma classe social elevada. Para ele, os líderes tradicionais e as famílias conhecidas deveriam ocupar as posições mais altas. Temujin, por outro lado, tinha uma visão diferente. Ele estava disposto a dar cargos importantes a alguém por causa de sua lealdade e habilidade, mesmo que essa pessoa não viesse de uma família rica. Para guerreiros comuns, isso era muito importante. No antigo sistema, só era fácil crescer se nascesse em um clã poderoso. Mas no grupo de Temujin, um guerreiro habilidoso e leal podia subir de posição. Aos poucos, ficou claro que dois líderes não poderiam permanecer juntos. De acordo com a história secreta dos mongóis, enquanto procuravam um novo pasto, Jamuka sugeriu onde deveriam acampar. Temujin não seguiu a sugestão. Ele continuou a viagem com sua família e seus seguidores. Muitos dos que antes seguiam Jamuka passaram a acompanhar Temujin. Não está claro se foi apenas uma simples conversa que causou a separação deles. A tensão entre eles já crescia há tempos, pois ambos queriam liderar. Desde então, os antigos irmãos juramentados passaram a se tornar rivais. À medida que mais pessoas seguiam Temujin, ele precisou procurar comida, animais e pastagens para eles. Na estepe não é fácil alimentar milhares de pessoas e cavalos. Não há armazéns permanentes cheios de comida. Quando a grama acabava ou os animais morriam, era necessário mudar ou buscar outros recursos. Por causa disso, era comum atacar outros grupos. Eles roubavam cavalos e animais. Eles também pegavam pertences e, às vezes, levavam as pessoas capturadas para torná-las novos membros, escravos ou esposas. Temujin também participou desse sistema. Ele não era apenas um simples herói que salvava os fracos. Ele também era um líder que usava violência, intimidação e confiscava bens para aumentar seu próprio poder. Mas havia uma diferença importante na maneira como ele integrava os grupos derrotados. Em vez de manter cada clã separado, ele misturava os novos guerreiros com suas próprias forças. Dessa forma, a lealdade deles ao antigo líder era reduzida e substituída por uma lealdade direta a Temujin. O grupo dele cresceu, mas a raiva de Jamuka também aumentou. No fim dos anos 1180, o conflito deles acabou levando à guerra.
Não era apenas uma simples briga por pastagens. Ambos estavam lutando para saber quem seria o principal líder dos mongóis. Na batalha comumente chamada de Dalan Baljot, as forças de Temujin foram derrotadas. O exército de Jamuka atacou de forma rápida e organizada. A experiência e a união dos homens de Temujin ainda não eram suficientes para vencer o antigo amigo. De acordo com a história secreta dos mongóis, após a batalha, Jamuka puniu alguns prisioneiros de maneira extremamente cruel. Disse que ele cozinhou ou matou 70 prisioneiros usando grandes recipientes. E aqui, em vez de ser mais temido e seguido, muitas pessoas perderam a confiança nele. Eles perceberam que, se fossem derrotados ou errassem, poderiam ser punidos severamente. Já Temujin, mesmo derrotado, nunca sumia totalmente. Nem tudo o que ele fez nos anos seguintes está claro, pois faltam registros sobre essa parte da vida dele. Mas quando ele reapareceu como um líder forte, seus homens já estavam mais organizados. Temujin aprendeu que a coragem de cada guerreiro não era suficiente. Mesmo com muitos soldados, seriam derrotados sem ordens claras, pois faltava disciplina e cada um agia sozinho. Por isso, ele começou a mudar a forma de organizar seu exército. Ele não manteve os guerreiros juntos apenas de acordo com seu clã ou família. Ele os misturava e os colocava em unidades com um líder definido. Isso era importante porque dificultava a rebelião de um clã com seus membros espalhados em diferentes unidades. A obediência às ordens também ganhou mais importância. Quando o líder ordenava a retirada, toda a unidade tinha que recuar. Quando era dito para não perseguir o inimigo, ninguém podia simplesmente se afastar para pegar seu próprio saque. Ainda não era o sistema militar totalmente completo que ele usaria em suas próximas conquistas. Aqui surgiu a ideia de que a organização era mais importante que o número de guerreiros. Cada guerreiro mongol era treinado para cavalgar e usar o arco. Geralmente, eles tinham mais de um cavalo para poder trocar rapidamente quando o que estavam montando se cansava. Por causa disso, conseguiam percorrer longas distâncias rapidamente, mas a afirmação de que eles sempre conseguiam viajar exatamente 70 milhas por dia não deve ser considerada como a velocidade regular de todo o exército. Isso dependia do clima, do terreno, da quantidade de comida e das condições dos cavalos. A verdadeira força deles era a capacidade de se mover mais rápido do que muitos inimigos. Eles conseguiam aparecer de repente em um lugar, recuar antes que o inimigo pudesse reagir e atacar novamente de outra direção. Enquanto Temujin organizava suas forças, ele teve a chance de lutar contra um dos inimigos mais antigos de sua família, os tártaros. Naquela época, o grande reino no norte da China era governado pela dinastia Jin. Não era o Império Qin, como mencionado na fonte. As dinastias Qin e Xin são diferentes e há mais de 1000 anos de diferença entre seus períodos. A dinastia Jin tinha seus próprios problemas com os tártaros. Por causa disso, os Jin colaboraram com Tugru e Temujin para atacá-los. Para Temujin, isso não era apenas uma missão a serviço de um reino maior. Era também uma oportunidade de vingança. Os tártaros eram acusados de envenenar seu pai. Por isso, atacar os tártaros tinha um motivo pessoal além dos benefícios políticos e militares. A força combinada de Temujin e Tugru derrotou um grande grupo de tártaros por volta de 1196. Por causa dessa vitória, o governo Jin concedeu títulos a eles como recompensa. A reputação de Temujin nas estepes aumentou ainda mais, mas nem todos os tártaros foram derrotados em uma única batalha. Ainda restavam muitos grupos deles e levaria mais alguns anos até que fossem totalmente subjugados por Temujin. Enquanto ele ficava mais forte, Jamuka continuava procurando aliados. A antiga amizade deles se transformou em um grande conflito. Não eram mais apenas dois homens brigando. Muitas tribos e clãs se dividiram sobre a quem apoiar. De um lado estava Jamuka, apoiado por muitos líderes tradicionais. Do outro lado estava Temujin, que recebia apoio das pessoas que acreditavam que poderiam ascender graças à sua habilidade e lealdade. Temujin não derrotou Jamuka imediatamente nas 3 batalhas seguidas, como dizem as fontes. O conflito entre eles foi mais longo e mais caótico. Houve momentos em que Temujin era derrotado. Também houve ocasiões em que seus aliados o abandonaram. Às vezes, antigos amigos dele apoiavam o inimigo. Mas a cada retorno dele, sua força ficava mais organizada e maior. No início dos anos 1200, Jamuka fez parte de uma grande aliança que queria impedir o crescimento contínuo do poder de Temujin.
Jamuka ainda foi eleito como Gurkhan, um título que significa líder supremo ou poderoso, mas o título não foi suficiente para manter sua aliança unida. Muitos dos seus aliados tinham interesses próprios. Se vissem que o outro lado era mais forte ou mais generoso, poderiam mudar de lado. Essa era uma das maiores fraquezas das antigas alianças tribais. A unidade muitas vezes dependia só do relacionamento pessoal dos líderes. Enquanto isso, Temujin continuava a construir um sistema que não dependia apenas dos laços de parentesco. Em 1204, Temujin enfrentou os Naiman, um dos grupos mais poderosos restantes na parte oeste da estepe. O número de 80.000 cavaleiros não é o total exato do seu exército. Não há registros confiáveis o suficiente para confirmar esse número. De acordo com antigos relatos, Temujin usou táticas de engano antes da batalha. Ele teria ordenado que seus homens acendessem muitas fogueiras à noite. Por causa disso, os Naiman pensaram que o exército de Temujin era enorme. No dia seguinte, ele atacou suas forças. Os Naiman foram derrotados e seu principal líder morreu. Alguns conseguiram sobreviver, mas sua capacidade de controlar grande parte da estepe foi destruída. Jamuka era aliado dos Naiman, mas conseguiu escapar novamente. Nesse ponto, restavam poucos líderes fortes capazes de impedir Temujin. O garoto que antes não tinha seu próprio cavalo, sem proteção e sem tribo disposta a acolhê-lo, tornou-se o líder mais poderoso da Mongólia. Mas a luta ainda não acabou. À medida que ele se aproximava do poder absoluto, ainda precisava enfrentar a pergunta mais difícil de sua vida. O que ele faria com Jamuka? O antigo amigo que ele certa vez chamou de irmão, mas que agora se tornou o último grande obstáculo ao seu reinado. No final, Jamuka foi traído pelos próprios homens e levado até Temujin. Mas, em vez de recompensar os traidores, Temujin mandou executá-los. Para ele, uma pessoa capaz de trair seu próprio líder também pode trair outros. Ele até convidou Jamuka para voltar ao seu lado, mas Jamuka recusou. Jamuka apenas pediu para ser morto sem que seu sangue fosse derramado. Não está claro como exatamente ele foi morto, mas foi a sua morte que pôs fim à maior disputa pela liderança na Mongólia. Em 1206, os principais líderes se reuniram em uma assembleia chamada de Kurultai. Aqui, Temujin foi reconhecido como o líder supremo e recebeu o título de Genghis Khan. A partir de então, ele não era mais apenas o chefe de um clã. Ele agora era o líder dos mongóis unificados. Genghis Khan organizou seu exército em unidades claras, não apenas com filhos de ricos. E antigos líderes também podiam ocupar posições elevadas. Um guerreiro comum também podia subir de posição se fosse habilidoso, corajoso e leal. A disciplina era rígida, e as punições por desobediência ou deserção da unidade eram severas. Ele também criou um sistema rápido de mensageiros, que trocavam de cavalo nas estações para que as ordens chegassem rapidamente. Depois de unificar os mongóis, ele atacou o Xia Ocidental, um reino dos Tangut que ficava em uma importante rota comercial entre a Mongólia e a China. Em 1209, o Xia Ocidental foi forçado a reconhecer seu poder e a pagar tributo. Depois disso, ele enfrentou a maior dinastia Jin no norte da China. Em 1211, começou a grande invasão mongol. A cavalaria mongol era forte em campo aberto, mas eles tiveram dificuldades nas cidades com muralhas altas. Por isso, eles contrataram engenheiros e aprenderam a usar catapultas, torres de cerco e outros equipamentos para invadir as cidades. Em 1215, Zhongdu caiu, a cidade que fica onde hoje é Pequim, mas a dinastia Jin ainda não tinha sido totalmente conquistada. A guerra continuou e só terminou quando a dinastia caiu de vez, em 1234, alguns anos depois da morte de Genghis Khan. Antes de atacar uma cidade, geralmente era dada a chance de se render. Se rendesse imediatamente, poderia evitar uma destruição severa, mas se resistisse e fosse derrotada, o preço era muito alto. Muitas cidades foram destruídas e inúmeras pessoas morreram. Os mongóis usaram o medo para incentivar outras cidades a se renderem sem lutar. À medida que seu domínio se expandia, Genghis Khan tentou estabelecer comércio com o Império Corásmio na Ásia Central. Ele enviou uma caravana de mercadores, mas quando chegaram à cidade de Otrar, foram acusados de serem espiões. Seus pertences foram confiscados e a maioria deles foi morta. Genghis Khan enviou emissários para pedir explicações. Mas um dos emissários também foi morto, e os outros foram humilhados.
Para Gengis Khan, isso foi uma grande ofensa. Os emissários deveriam estar seguros, pois são eles que levam mensagens entre os líderes. Em 1219, ele atacou o Império Corásmio. Ele dividiu seu exército e enviou as tropas em diferentes direções. Por causa disso, o inimigo não sabia para onde enviar seus soldados. Um a um, Otrar, Bukhara, Samarcanda e outras cidades importantes caíram. Muhammad II fugiu e morreu enquanto se escondia. Seu filho, Jalal al-Din, continuou lutando, mas ele não conseguiu restaurar a antiga força do império deles. Quando chegou o ano de 1221, a parte principal do Império Corásmio já estava destruída. Muitas cidades foram arrasadas e inúmeras pessoas foram mortas. O número exato de mortos não é certo, mas está claro que essa foi uma das campanhas mais devastadoras do Império Mongol. À medida que Gengis Khan envelhecia, ele precisava escolher quem o sucederia. Ele tinha 4 filhos principais com Borde: Joshi, Chagatai, Ogedei e Tolui. Como Joshi e Chagatai não se davam bem, ele escolheu Ogedei como herdeiro. Ele era mais calmo e conseguia manter a família unida. Em 1226, Gengis Khan atacou novamente o reino de Xia Ocidental porque este se recusou a ajudar em suas campanhas anteriores. Enquanto a guerra continuava, sua saúde piorou. Há histórias de que ele caiu do cavalo, se feriu ou adoeceu, mas não se sabe ao certo qual dessas foi a verdadeira causa. Gengis Khan morreu em 1227. Os mongóis esconderam sua morte inicialmente para que o inimigo não soubesse. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Após sua morte, seus filhos e netos continuaram as conquistas. Os exércitos mongóis chegaram à Coreia, China, Oriente Médio, Rússia e Europa Oriental. Depois virou o maior império terrestre contíguo da história em extensão territorial. Algumas das principais rotas comerciais ficaram mais seguras sob domínio mongol. Produtos, tecnologias, conhecimentos e ideias se espalharam mais rapidamente entre o Oriente e o Ocidente. Mas esse sucesso não pode ser separado da extrema violência. Gengis Khan uniu grupos que há muito tempo estavam em guerra e construiu um império gigantesco. Mas esse poder foi construído através da guerra, do medo e da destruição. Gengis Khan morreu, mas o exército e o sistema que ele deixou continuaram avançando e mudaram a história de grande parte do mundo.